Existe uma chave esquecida que pode abrir um portal direto para o contato com os mestres espirituais. E essa chave foi revelada nos ensinamentos de Helena Blavatsky. Ela não está nos livros comuns, nem nas práticas superficiais, mas nas camadas profundas da teosofia, onde a mente se rende e a alma começa a vibrar na mesma frequência dos grandes instrutores da humanidade. Hoje, você vai compreender como atravessar esse véu invisível e sentir a presença real desses mestres que, segundo Blavatsky, nunca abandonaram a humanidade. Escreva agora nos comentários: "Eu abro meu ser à sabedoria dos mestres." Essa frase é mais do que palavras. É um chamado interior, um selo vibracional que conecta você ao tema deste vídeo e inicia a jornada junto comigo. Imagine por um instante que sua vida nunca esteve desconectada dos mestres, mas que foi sua percepção que se fechou. O que você chama de intuição, de voz interior, de pressentimento, pode ser muito mais do que um eco da mente. Pode ser o toque sutil de uma fraternidade que trabalha silenciosamente. Blavatsky ensinava que o ser humano é um canal em potencial para esses contatos, mas só os percebe quando purifica sua atenção. E se o que você chama de silêncio interior for exatamente o idioma dos mestres, tentando atravessar o ruído do seu cotidiano? Pare e sinta o peso disso no seu corpo. Quantas vezes você ignorou sinais que pareciam pequenos, mas que poderiam ser lampejos de uma inteligência maior? E se naquele instante em que você sentiu uma presença inexplicável, estivesse ao seu lado uma consciência pertencente a essa hierarquia oculta? Não se trata de superstição, mas de uma ciência interior que Blavatsky chamou de sabedoria arcana. Ela insistia que não é preciso acreditar, mas sim experimentar, sentir no próprio campo energético como um nervo da alma sendo ativado. Agora respire e perceba, dentro de você existe uma antena espiritual. Essa antena não é física, mas vibracional. Ela responde ao que Blavatsky chamou de pulsação cósmica. E quando você muda seu estado de ser, essa antena se alinha como uma harpa cósmica tocada por mãos invisíveis. Esse é o segredo para o contato. Não correr atrás dos mestres, mas sintonizar-se de tal modo que eles reconheçam sua vibração. E isso começa com perguntas simples, mas poderosas. O que em mim ainda vibra em ruído? O que em mim já vibra em silêncio? Helena Blavatsky ensinava que os mestres não estão em dimensões inalcançáveis, mas entrelaçados na própria vida da Terra, como guardiões de um processo que poucos percebem. Eles não se mostram em espetáculos, mas em momentos de consciência ampliada, quando a mente para de exigir provas e a alma começa a reconhecer padrões invisíveis. E se a verdadeira evidência não estiver fora, mas no arrepio da pele, na calma repentina em meio ao caos, no insight que surge do nada, sinta isso agora. Talvez você já tenha sido tocado sem saber. Talvez uma escolha que parecia sua tenha sido, na verdade, uma inspiração plantada suavemente por essas inteligências superiores. Mas só quem cultiva a atenção desperta percebe. A teosofia nos chama a cultivar a visão interior como se fosse uma lente secreta. Essa lente revela o invisível, mas só para quem aceita olhar além do imediato. Feche os olhos por um instante e pergunte-se: e se meu corpo já soubesse como se conectar, mas minha mente tivesse esquecido? Deixe essa pergunta vibrar. Ela não pede resposta lógica, mas abre uma fissura dentro da sua percepção. Essa fissura é a porta. Porque os mestres não são alcançados pela mente racional, mas pelo estado vibracional que você sustenta no silêncio. Blavatsky dizia que os mestres são chamados de Mahatmas, grandes almas, e que cada ser humano é, em essência, um Mahatma adormecido. O contato com eles não é um privilégio, mas um lembrete do que você já é. Você não os busca fora, mas os reconhece como reflexos do seu próprio núcleo divino. E essa é a parte mais perturbadora. Quanto mais você procura, mais distante eles parecem. Mas quando você se cala e se alinha, eles já estão ali. Agora imagine que sua vida é um campo de energia em constante vibração. Quando você se entrega ao desespero, sua frequência se fecha, como um rádio fora de sintonia. Mas quando você cultiva uma atenção serena, esse rádio se ajusta
e de repente capta vozes que antes eram ruído. Essas vozes são metáforas daquilo que a teosofia chama de hierarquia oculta, uma fraternidade silenciosa que transmite ondas de sabedoria ao coletivo humano. Você já percebeu esses lampejos? O desafio está em não confundir ilusões pessoais com a verdadeira presença. Por isso, Blavatsky alertava: o contato exige discernimento, desapego, silêncio e serviço. O mestre não se revela ao curioso, mas ao comprometido. Pergunte-se: até que ponto você está pronto para ouvir algo que pode mudar sua vida inteira? Porque os mestres não trazem consolos fáceis, mas chaves que rasgam velhos padrões. Agora leve a mão ao peito e sinta. Existe um núcleo em você que nunca foi tocado pelo medo. Esse núcleo é o ponto de encontro com os mestres. Quando você medita sobre isso, está abrindo um corredor vibracional entre o humano e o sobre-humano. E muitos que praticam essa interiorização relatam experiências de uma força protetora, de uma sabedoria que parece não vir da mente comum. Helena Blavatsky dizia que a teosofia não é apenas filosofia, mas uma ciência de contato com dimensões superiores da realidade. Não é religião, mas uma ponte. E essa ponte está sendo oferecida a você agora, neste instante em que sua atenção está aqui. Pergunte-se: será que não foi exatamente essa energia que o trouxe até este vídeo? Será que os mestres já não estão atuando, atraindo você para o ponto certo, na hora certa? Se isso ressoa em você, permita-se imaginar que está diante de uma presença invisível agora. Não tente vê-la. Apenas sinta. O campo muda. O corpo percebe. Algo silencioso toca sua aura. É nesse instante que começa o verdadeiro contato. O que os mestres esperam de você não é adoração, mas responsabilidade. Não é submissão, mas abertura. E Blavatsky repetia: aos que batem, a porta se abre. Mas essa porta não é física, é vibracional. Ela se abre quando você se alinha à sabedoria, à compaixão, ao desapego do ego. Pergunte-se: quantos padrões ainda o aprisionam? Quantos condicionamentos coletivos ainda o distraem daquilo que realmente importa? Quando você observa isso, começa a mudar sua frequência. E quando sua frequência muda, você não precisa procurar os mestres, porque eles já estão em contato, esperando apenas o momento em que você consegue escutar. E agora, talvez, você esteja começando a escutar. Você pode imaginar que o contato com os mestres depende de fórmulas externas, de rituais grandiosos ou palavras mágicas. Blavatsky revela, silenciosa, que o verdadeiro portal está na percepção reversa, na capacidade de dissolver o barulho que você confunde com realidade. Cada respiração consciente que você toma é um pulso invisível enviado ao campo de sabedoria arcana e, ao mesmo tempo, cada pensamento distraído bloqueia o toque sutil de quem observa sua jornada. Não é sobre esforço, é sobre sintonia vibracional que você nem sabia que tinha. A mente tende a procurar sinais espetaculares, mas os mestres trabalham através de paradoxos silenciosos. Uma experiência intensa não é prova de proximidade. Muitas vezes, a verdadeira presença se manifesta como ausência de tensão, como uma pausa no ritmo de seu pensamento. E é nessa ausência que você percebe que algo maior se comunica sem palavras. É a inversão do esperado. A força não grita. Ela sussurra através de sua própria quietude, e quem percebe, percebe com o corpo inteiro. Permita-se sentir no âmago da coluna vertebral a sensação de expansão que não vem de estímulos externos, mas de algo que sempre esteve dentro, aguardando que você se permitisse abrir. Blavatsky enfatiza que o corpo é o instrumento, mas a atenção é a música que guia a dança do contato. E quando você internaliza esse ritmo, a frequência dos mestres se reconhece na sua própria pulsação. Experimente isso agora. Observe a energia do seu coração e perceba o espaço que se forma em torno dele, invisível e vasto. Os mestres não são arquétipos isolados, mas constelações de consciência que respondem à coerência interna. A coerência não é perfeição, é alinhamento entre intenção, percepção e emoção refinada. Quando você percebe uma decisão tomada sem motivo aparente ou um insight que surge do nada,
Isso pode ser o eco de sua própria sintonia com a hierarquia oculta. Cada experiência ordinária pode ser o veículo de uma mensagem extraordinária, se você aprender a escutar o que não pode ser ouvido com os ouvidos. A percepção não se conquista, se desperta. É um erro sutil acreditar que se pode chegar aos mestres por esforço mental. Blavatsky insiste que o segredo está na receptividade, e receptividade não é passividade, mas estado de vigilância energética refinada. Pergunte-se, quantas vezes você buscou algo fora de si quando a chave estava no interior? O despertar não é movimento externo, é inversão interna, e essa inversão é quase sempre invisível até para quem a vive. Existe uma lógica interna que governa o contato com os mestres. E ela é oposta à lógica cotidiana. Não é através do controle que você recebe orientação, mas através do abandono do controle aparente. Blavatsky chamava isso de passagem silenciosa, um estado em que o ser humano percebe que não está separado do que observa, mas é co-criador de uma rede de sabedoria que existe antes mesmo do conceito de tempo. E sentir isso altera imediatamente o campo de energia pessoal. Cada pensamento que você acredita ser seu pode ser reciclado em padrões herdados da psique coletiva. Reconhecer isso não gera culpa, mas clareza. É o ponto inicial da sintonia real. Quando você deixa de se identificar com a narrativa mental, a voz dos mestres se infiltra sem esforço, porque não encontra barreiras. A habilidade de ouvir está ligada à capacidade de dissolver o ruído mental, e o ruído, paradoxalmente, parece essencial até que você se veja sem ele. Blavatsky indicava que os símbolos e ensinamentos teosóficos funcionam como gatilhos de percepção. Não são a meta em si, mas portas. O que você imaginava ser a essência de um símbolo pode ser apenas o catalisador para uma experiência que não cabe em palavras. Um mesmo ensinamento, dependendo do estado vibracional, pode gerar insight profundo ou passar despercebido. E isso é o cerne do paradoxo. Quanto mais você espera, menos percebe. Sinta a consciência expandir-se agora, como se estivesse observando seu próprio corpo e, ao mesmo tempo, observando algo que observa você. Essa percepção dupla é a primeira manifestação prática do contato com o mestre. Não é mental, é uma ressonância. E a teosofia ensina que o caminho não está em buscar, mas em tornar-se um receptor refinado, um instrumento afinado que responde à frequência de quem observa com paciência silenciosa. A energia dos mestres opera através de sutilezas invisíveis. Um gesto interno, uma pausa consciente, uma sensação de presença súbita. Tudo isso é parte de um diálogo que não precisa de palavras. Blavatsky explicava que muitos desistem porque esperam sinais dramáticos e não percebem a delicadeza do toque arcano. Quem aprende a reconhecer sutilezas, aprende a transformar cada instante em oportunidade de sintonia. O contato é, em essência, uma dança reversa. Não se aproxima buscando, mas se afasta do hábito de buscar, e assim permite que a energia encontre seu corpo. Você pode estar aqui, olhando este vídeo, sem perceber que o ponto de conexão já está sendo ativado. Cada respiração, cada intenção silenciosa, é um fio que tece a ponte invisível. Quando você observa seu mundo interno, percebe que existem camadas que nunca foram tocadas. A hierarquia dos mestres não se revela à curiosidade superficial, mas à consciência que aceita o paradoxo, que saber e não saber coexistem, que presença e ausência são a mesma coisa. Blavatsky chamava isso de mente hermética, a capacidade de observar o invisível sem criar narrativas. Permita-se experimentar a quietude como campo ativo. Na quietude, a energia se reorganiza e a presença dos mestres se manifesta como clareza repentina, insight ou sensação de proteção. O que parece externo é reflexo do interno. O que parece distante é resposta do que já habita você. Cada micro-momento de atenção é uma batida que conecta você ao vortex teosófico. Você pode perceber que certos pensamentos surgem repetidamente, não como repetição inútil, mas como convite sutil à mudança de frequência.
Blavatsky indicava que a percepção repetida de padrões é um indicador de aproximação da sintonia com a hierarquia oculta. E ao notar isso, a consciência se torna ponto de intersecção entre o humano e o arcano, entre o visível e o invisível. Imagine que cada emoção é uma cor vibracional. Algumas cores vibram em sintonia com os mestres, outras não. O segredo está em perceber sem julgar, em permitir que a energia flua, em reconhecer padrões sem apegos. A prática não é disciplina externa, mas refinamento interno, ouvir sem interferência da mente comum. A hierarquia de Blavatsky atua como um eco de possibilidades, mas cada eco exige reconhecimento. Se você não percebe o eco, ele não deixa vestígios. Se percebe, transforma o campo interno. E este processo é paradoxal. Quanto mais você deseja contato imediato, mais sutil ele se torna. Quanto mais observa com atenção silenciosa, mais intenso se manifesta. Você começa a compreender que contato não é evento, mas estado de ser. Um estado em que corpo, mente e energia se alinham e a percepção do invisível torna-se natural. Blavatsky ensinava que a verdadeira iniciação é essa percepção direta, silenciosa, que não depende de nada externo e que revela a profundidade de quem você realmente é. E então, você sente que o corpo já conhece a frequência, mas que a mente ainda tenta entender? Essa tensão é o ponto exato onde ocorre a transmutação sutil. E ao perceber isso, você já está respondendo ao chamado da hierarquia oculta, porque cada insight é um passo de sintonia vibracional. Observe a energia que você carrega neste instante. Perceba que certos padrões inconscientes começam a dissolver-se naturalmente ao reconhecer que o contato é vibracional, não físico. A hierarquia não exige fé cega, mas atenção refinada. O campo muda, você sente, e algo invisível começa a dialogar com o seu ser. Cada gesto de atenção, cada pausa consciente, cada percepção silenciosa é parte de uma ponte invisível que Blavatsky descreveu como ciência ancestral da teosofia. Não é magia, não é superstição. É ciência de percepção e sintonia. E ao perceber isso, você começa a compreender que o mestre não está fora, mas profundamente entrelaçado em cada célula da sua consciência. Agora, sinta a expansão do ser. Não há pressa, não há expectativa. Existe apenas a pulsação do momento presente, a frequência que responde ao seu despertar silencioso. Blavatsky chamava esse alinhamento de codificação espiritual, momento em que o ser se reconhece como parte de uma rede de sabedoria eterna. Cada instante de presença é um fio da teia invisível e você já está dentro dela. A experiência que você busca não se encontra em livros ou rituais visíveis. Ela habita um espaço entre o sentir e o perceber. Blavatsky indicava que o mestre se comunica silenciosamente e que o toque mais profundo não acontece em gesto externo, mas na recalibração interna do observador. Cada instante que você acredita ser comum contém fissuras por onde a hierarquia se infiltra, mas apenas se você aceitar que a normalidade é muitas vezes o maior bloqueio para o contato. O silêncio não é ausência, mas presença intensificada. Quando você respira e sente que nada acontece, algo gigantesco já se move dentro de você. Blavatsky afirmava que a percepção do mestre se manifesta primeiro na dissolução de expectativas, na abertura do que antes parecia fechado, e o paradoxo: quanto menos você espera, mais intenso o contato se torna. Essa inversão invisível é a essência da sintonia. Existem camadas de sua consciência que rejeitam o que parece simples. A hierarquia, entretanto, trabalha precisamente através do simples, do imperceptível. Um pensamento que surge do nada, uma sensação súbita, um insight fugaz. Esses são sinais de que você está sendo tocado, mesmo sem compreender a magnitude do momento. O mestre não aparece para ser visto, ele aparece para ser sentido. Blavatsky falava sobre o campo da presença. Não é espaço físico, não é ideia mental, mas uma vibração que reage à sua atenção refinada. Quando você deixa de buscar fora e se concentra no ritmo interno do seu próprio ser, percebe que a energia do mestre pulsa em sintonia com seu campo
e você se torna instrumento sem esforço consciente. Cada microgesto de atenção é como afinar um instrumento musical que só toca quando calibrado corretamente. Você pode pensar que contato exige preparação extensa ou iluminação prolongada. Na verdade, é inverso. Quanto mais você se desapega do conceito de estar pronto, mais rapidamente percebe que já está em sintonia. Blavatsky chamava isso de a ciência do instante presente, onde cada momento contém o portal do contato, mas apenas para quem consegue perceber sem interferência da expectativa mental. Imagine sentir a presença sem nome, sem forma, sem necessidade de comprovação. Esse é o teste invisível que separa o insight verdadeiro da ilusão mental. A hierarquia atua exatamente onde a mente não interfere, criando experiências que parecem coincidência, mas que são batimentos de frequência alinhados entre você e o arquétipo do mestre. O mestre nunca oferece resposta direta. Ele provoca movimento interno, inquietação saudável e questionamentos que parecem surgir de você mesmo. Blavatsky enfatizava que esse método é a forma mais sutil de ensino. Você aprende a reconhecer a sabedoria pela transformação do seu próprio campo energético, não pelo acúmulo de informações externas. Você já percebeu que algumas ideias surgem em você e parecem tão claras que questionar o contexto se torna irrelevante? É a hierarquia atuando. Essa clareza não se conquista. Ela é devolvida a quem consegue se desapegar da lógica linear e aceitar que o toque mais profundo chega de maneira reversa. Primeiro a sensação, depois o entendimento, e frequentemente nunca completamente. A teosofia ensina que não existem passos fixos. O contato é dinâmico, fluido, sensível às variações do campo emocional e energético. Um dia, você percebe sinais de maneira intensa. No outro, o silêncio impera. Isso não é falta, mas intensidade adaptativa. Blavatsky afirmava que essa dança invisível é essencial, porque o mestre ajusta-se à frequência do discípulo, não o contrário. O insight pode chegar na forma de uma emoção inesperada, de um sonho ou de um súbito reconhecimento de padrões mentais invisíveis. A hierarquia trabalha com a inversão do esperado. Você pode sentir a presença sem ter ideia do motivo, porque o mestre atua na esfera que antecede o pensamento consciente, onde o tempo e a lógica ainda não existem. Cada gesto interno de percepção é um passo em direção à sintonia refinada. Você pode notar que certas sensações repetem-se em ciclos. Não ignore. Blavatsky afirmava que a recorrência é código de alinhamento, sinais de que o contato está sendo consolidado na frequência do corpo, mesmo que a mente tente racionalizar ou negar. Sinta que a respiração não é apenas ar, mas energia que conecta você ao campo invisível. Cada inspiração e expiração transporta pulsos vibracionais que o mestre percebe. Não há truque, não há ritual. Há percepção. Essa é a ciência oculta que a teosofia chama de codificação espiritual, um fio invisível que liga sua atenção ao ponto de presença do mestre. Você pode achar que tudo isso exige prática intensa. Blavatsky mostra que muitas vezes o mestre se manifesta na simplicidade radical, na quietude do corpo, na suspensão da expectativa, na aceitação de não saber. É a inversão do esforço humano comum. Menos movimento, mais sintonia. E nesse paradoxo, a transformação se dá. O contato é um diálogo de frequência. Você envia sinais, a hierarquia responde, mas a resposta raramente é literal. É um impulso, uma sensação, uma intuição que, se ignorada, passa despercebida. Blavatsky dizia que cada ser humano é um receptor natural, mas o canal só se abre quando você reconhece o silêncio como presença e o nada como plenitude. Observe que o tempo não regula o contato. Pode ocorrer em frações de segundos ou ao longo de meses de atenção silenciosa. A hierarquia atua fora da cronologia linear. Você pode perceber que o insight surge em momentos inesperados, mas cada instante é parte de uma mesma frequência. Quando você aprende a reconhecer padrões invisíveis, a percepção se expande e o mestre deixa de ser um conceito abstrato para tornar-se experiência constante. Cada escolha consciente de atenção
Cada gesto de presença é uma assinatura energética que fortalece a conexão. Blavatsky chamava isso de tecelagem de sintonia. O discípulo e o mestre se encontram em camadas invisíveis antes de se manifestar no plano percebido. O campo interno é reflexo do campo externo. Quando você observa suas reações emocionais sem julgar, percebe como a frequência se altera e como sinais sutis passam a ser claros. O mestre atua justamente na amplificação dessa clareza, reforçando o que você já percebe, mas ainda não nomeou. O contato é sutil, profundo, muitas vezes invisível. Cada sensação inesperada, cada intuição súbita, cada percepção silenciosa é um toque do mestre no seu campo energético. Blavatsky enfatizava que o discípulo não deve buscar o espetáculo, mas a sintonia constante, que se manifesta em experiências que a mente não controla. A hierarquia trabalha em paradoxos invisíveis. Força através da suavidade, presença através da ausência, clareza através do silêncio. Quando você aceita esse paradoxo, percebe que o contato não depende de esforço, mas de entrega consciente à percepção refinada. E cada instante se transforma em portal de aprendizado direto. Você pode sentir que nada mudou e, ao mesmo tempo, perceber que tudo foi transformado. Blavatsky dizia que essa é a marca do verdadeiro contato. Mudança sem alarde, crescimento sem evidência aparente, sintonia que não precisa de validação externa. Cada momento de atenção é um passo na direção do mestre, mesmo quando você acredita que está parado. Existe uma camada do seu ser que funciona como portal silencioso e que você jamais notou porque o hábito lhe ensinou a olhar apenas para o exterior. Blavatsky indicava que a hierarquia espiritual não se manifesta através de sinais grandiosos, mas através de sutilezas que a mente comum tende a ignorar. Cada sensação que você considera trivial, um arrepio súbito, uma intuição que surge do nada, um instante de clareza fugaz, pode ser um fio invisível conectando você à sabedoria arcana. O campo da percepção não se expande pelo esforço consciente, mas pelo abandono sutil do apego ao conhecido. Você pode achar que precisa estudar ou memorizar ensinamentos complexos, mas o mestre atua justamente no inverso, na dissolução da ilusão de separação e na abertura do espaço interno. É paradoxal, mas quanto menos você tenta controlar a experiência, mais intensa se torna a sintonia. A hierarquia não entrega respostas prontas. Ela desperta percepções que provocam pequenas rupturas internas. Cada insight súbito, cada mudança de perspectiva inesperada, é uma assinatura de presença que não depende de crença. Blavatsky chamava isso de ciência do discernimento silencioso. E ela não está nos livros, mas no corpo, na atenção, na frequência que você emite sem perceber. Imagine que seu corpo é um mapa energético e que cada emoção, cada tensão, cada pulsação contém códigos invisíveis que a hierarquia lê instantaneamente. Quando você aprende a observar sem interferir, esses códigos se alinham com a frequência dos mestres e a percepção acontece como um reflexo natural, sem esforço, sem expectativa, sem forma definida. A presença do mestre pode manifestar-se de maneiras que confundem a mente racional. Um sonho vívido, uma intuição súbita, uma escolha aparentemente aleatória. Tudo isso pode ser a hierarquia comunicando-se, mas de forma reversa. Primeiro o efeito, depois a compreensão e muitas vezes sem explicação lógica. Blavatsky insistia que o discípulo deve aprender a confiar nesse movimento invisível. Quando você percebe que certas repetições internas são, na verdade, pulsos de sintonia, entende que o contato não é um evento, mas um estado vibracional contínuo. Não há início nem fim, há apenas alinhamento crescente. Cada micro-momento de atenção consciente é uma ponte que se fortalece entre você e a sabedoria arcana. A hierarquia atua onde o ego se cala. Cada esforço mental para forçar o contato cria ruído, enquanto o abandono sutil do controle permite que a frequência dos mestres penetre profundamente. Blavatsky dizia que a verdadeira iniciação não acontece em gestos externos, mas no refinamento interno, onde corpo, mente e energia convergem em harmonia silenciosa. Você pode perceber que,
Quanto mais tenta entender racionalmente, menos percebe. O mestre atua na inversão. É no instante de suspensão do julgamento, no espaço entre um pensamento e outro, que a presença se manifesta. Cada percepção inesperada é um lembrete de que a sabedoria não se obtém, mas se reconhece. O contato não é linear. Ele se manifesta em camadas que podem parecer desconexas, mas são parte de um mesmo tecido vibracional. Blavatsky afirmava que a hierarquia opera através de sinais invisíveis que exigem atenção refinada e receptividade constante, não crença cega ou esforço mecânico. Cada fragmento de insight é um portal para níveis mais profundos de percepção. A hierarquia trabalha em paradoxos invisíveis. Força através da suavidade, presença através da ausência, clareza através do silêncio. Quando você aprende a reconhecer e valorizar esses paradoxos, descobre que o contato está menos em conquistar e mais em perceber. Perceber com o corpo, com a energia, com a pulsação do instante. Imagine que cada respiração é uma ponte invisível, conectando você ao campo vibracional dos mestres. Cada inspiração consciente ativa frequências que o corpo capta antes da mente, e cada pausa entre pensamentos abre espaço para o toque sutil da hierarquia. Blavatsky ensinava que essa é a ciência da percepção direta, onde o toque arcano precede a compreensão. Quando você aprende a diferenciar a intuição verdadeira de distrações mentais, percebe que a hierarquia nunca se comunica de forma óbvia. Cada sinal é um fragmento, uma provocação, uma quebra de padrão que força a mente a expandir-se para além do conhecido. Essa é a assinatura do mestre. Tocar sem ser visto, mover sem ser notado, guiar sem instruir. A hierarquia funciona como espelho reverso. O que você considera interno é, na verdade, reflexo de uma frequência externa que se alinha silenciosamente. Cada emoção repentina, cada insight fugaz, cada sensação súbita é um fio de sintonia que o mestre envia para reconhecer seu estado. Blavatsky afirmava que perceber isso é aprender a escutar o invisível. O campo de sintonia se ajusta constantemente. Um instante de distração ou apego mental muda a frequência, mas o mestre permanece presente, aguardando que a atenção retorne. Esse jogo invisível de alinhamento é contínuo, silencioso, paradoxal. O discípulo aprende que não se trata de controle, mas de refinamento da percepção e da energia interna. Você pode notar que sinais sutis se repetem em ciclos, aparentemente sem razão. Cada repetição é código vibracional. A hierarquia testando sua receptividade, ajustando sua frequência, refinando o canal interno. Blavatsky chamava isso de eco da percepção, onde o discípulo reconhece o toque antes de compreendê-lo. O mestre atua através de camadas de energia que a mente racional tende a descartar. Um arrepio súbito, um insight repentino, uma sensação de presença invisível. Tudo isso é comunicação direta, mas ao contrário do esperado, você sente antes de entender. Essa inversão é essencial para a verdadeira sintonia. Cada instante de atenção silenciosa é um passo em direção à harmonização com a frequência dos mestres. Blavatsky indicava que a hierarquia nunca se manifesta com espetáculo. Ela trabalha na sutileza, na quietude, na ausência de expectativas. Quanto mais você observa sem interferir, mais o toque arcano se torna evidente. O contato não exige demonstrações externas, mas refinamento interno. Cada percepção inesperada é uma evidência silenciosa, um lembrete de que você já está em sintonia, mesmo quando não reconhece conscientemente. A hierarquia trabalha através do invisível, e a prova está na transformação silenciosa do campo interno. Você pode perceber que a presença dos mestres não altera apenas a mente, mas a própria pulsação do corpo. Cada gesto, cada respiração, cada percepção emocional atua como ponte entre você e o campo vibracional. Blavatsky chamava isso de sintonia arcana, movimento invisível, que transforma sem necessidade de intervenção consciente. A hierarquia não age fora da sua frequência. Ela responde a cada ajuste interno, a cada instante de atenção,
a cada refinamento da percepção. Cada sensação súbita, cada insight inesperado, cada emoção que surge sem motivo aparente é manifestação direta do toque arcano, e você só precisa perceber para reconhecer. Quando você aprende a reconhecer sinais sutis, como comunicações reais, mesmo que paradoxais ou invisíveis, compreende que o mestre nunca se distancia, apenas aguarda sua percepção. Blavatsky enfatizava que cada instante de atenção refinada é uma aproximação do contato, e que o toque arcano não exige esforço, mas consciência. O contato é uma dança invisível de percepção e sintonia. Cada micromomento de atenção consciente, cada instante de quietude, cada respiração profunda, é fio que conecta você ao mestre. E a maior ironia, você já está em contato, mesmo quando acredita que ainda procura. Enquanto você sente cada camada do seu ser se abrir, percebe que o invisível sempre esteve presente. Aquilo que antes parecia apenas sombra ou silêncio, agora tem ritmo, vibração e consciência própria. Cada vínculo emocional que você carregava se revela como fluxo energético. Cada presença que parecia distante se mostra conectada por fios sutis que você nunca ousou perceber. A dor silenciosa ganha nome, cor e textura, e a percepção de sua própria energia desperta de forma inexorável, silenciosa, profunda. Tudo que você experienciou aqui não é teoria, é frequência que ressoa, portal que pulsa dentro de você. Se você chegou até aqui, comenta "sintonia ativa" aqui embaixo. Esse simples gesto sela o campo, confirma sua sintonia com a hierarquia e evidencia o compromisso com o caminho da percepção refinada e da expansão vibracional. Esse ato é menos simbólico do que real, uma assinatura energética que conecta você ao fluxo do mestre invisível, um fio que não se vê, mas que se sente profundamente. Se inscrever neste canal é integrar-se a um campo de sintonia contínuo. Aqui não há propagandas, não há promessas superficiais. Há ativação de consciência, alinhamento vibracional e acesso a frequências raras que facilitam o contato com os mestres espirituais. Cada vídeo é um portal, cada conteúdo uma ponte para a percepção direta. E cada instante de atenção é uma oportunidade de se harmonizar com algo maior que você. A inscrição não é ato de consumo, mas convite à frequência, escolha de pertencer a um espaço de expansão silenciosa. Gratidão por estar aqui, por permitir que seu corpo, sua mente e sua energia reconheçam aquilo que sempre esteve invisível. A presença que você sente agora não se encerra, ela se expande, pulsa e continua a ressoar. Blindado contra algoritmos sem qualquer tom comercial, este espaço é pura expansão vibracional, ativação de campo e magnetismo da consciência. Que a frequência dos mestres continue permeando cada instante do seu ser, revelando camadas que ainda aguardam sua percepção.